Olá família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Estamos aí, circulando a nossa cidade, indo a todos os cantos e recantos, buscando os fragmentos da nossa história. Agradecendo a você pela credibilidade depositada no nosso trabalho. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês, deixando um like, deixando comentários, indicando novos vídeos e a gente vai a passos largos por Goiânia e sua história, documentando, trabalhando na salvaguarda de todos os fragmentos que possam nos ajudar a entender um pouco as grandezas deste lugar. Na apresentação, o professor Marcos Paulo, nas imagens e fotografia, Ravel Monteiro. E neste momento, nos encontramos no loteamento Santa Emília de Rodar, mais conhecido popularmente como o Barro Vermelho, o lugar do barro vermelho, do barro encarnado, barro este usado na construção de tantas casas no passado, em taipa, né? Tão comum, eram muito comuns estas edificações no passado em Goiânia. Hoje não mais tanto, hoje são mais as construções em alvenaria, mas no passado, se podemos dizer, a moda era a construção em taipa, bem mais baratas e práticas de se construir. Ao meu lado, a distinta senhora Maria das Dores Chagas Ferreira, mais conhecida como Dona Doca, 71 anos de vida, e ela nos registra, ela nos lembra que tem 5 filhos, 6 netos e 6 bisnetos. Com 71 anos de vida, Dona Doca tem muito a nos contar. E vai começar nos dizendo de onde veio, aonde nasceu, por onde passou, quais as cidades e por que veio para Goiânia. Vamos atentamente escutar o depoimento, ouvir as informações de em qual cidade Dona Doca nasceu. Você e eu estamos todos curiosos para sabermos aonde essa distinta senhora de 71 anos de vida nasceu e por quais cidades passou antes de chegar ao solo sagrado de Goiânia. Dona Doca, nos fale um pouco das origens da senhora. Olha, meu filho, eu sou de João Alfredo. Eu cheguei em Goiânia com 2 anos de idade. Eu vim por causa que não tinha trabalho. Era tudo seca. É o sertão. Então, meu pai veio para Goiânia e hoje eu estou aqui. Faz 68 anos que eu moro em Goiânia. Eita lá, Dona Doca, da querida cidade de João Alfredo. João Alfredo nos lembra, como a gente conversava antes do vídeo, o querido Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Menezes e Silva, que foi padre muito tempo naquela cidade, hoje está sepultado, ele é enterrado dentro da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de João Alfredo. O povo daquela cidade tem um carinho muito grande à memória do Padre Jonas, como assim é conhecido, pelo bem que ele fez àquela cidade, àquele lugar. A senhora nascida em João Alfredo, há estes anos todos em Goiânia. A seca fez com que a senhora saísse da sua cidade de origem. E por quais cidades a senhora passou antes de chegar a Goiânia? Salgadinho e Limoeiro. Eu fui batizada em Salgadinho, a terra da água, água benta, o povo dizia. Fui batizada lá na igreja Nossa Senhora das Dores. E hoje estou aqui em Goiânia, no Barro Vermelho, contando a história do barro. Olha só que alegria, Dona Doca nascida em João Alfredo, batizada em Salgadinho, a terra das águas mornas, das águas quentes, da água benta. Muitas pessoas se dirigem para Salgadinho para tratamentos terapêuticos, tratamentos de saúde, por causa das termas, né, das piscinas que lá existem e que tem sim um resultado positivo em muitos tratamentos de saúde. E também já andou por Limoeiro. Limoeiro nos lembra um outro padre muito querido de Goiânia, que é o cônego Fernando Passos. O padre Fernando Passos, que foi vigário de Goiânia por muitos anos,
reformou a matriz do Limoeiro e hoje se encontram os seus restos mortais naquela igreja de Nossa Senhora da Apresentação em Limoeiro. Já tivemos a graça de ir até lá e produzir um vídeo em honra deste grande e inesquecível padre. Vejamos, Dona Doca, nascida em João Alfredo, batizada em Salgadinho, tem uma passagem por Limoeiro. E os pais da senhora, de onde são? Também são de lá de João Alfredo? Salgadinho. De Salgadinho, na terra de Salgadinho. Isto, os pais de Dona Doca são de Salgadinho. E uma curiosidade, passando por essas 3 cidades, tendo uma história ligada com as 3, o que lhe fez vir para Goiânia? É como eu disse, a seca. Aí não dava para meu pai trabalhar. Aí minha tia já morava aqui em Goiânia, aí disse, vamos para Goiânia. Aí eu estava com 2 anos de idade, minha mãe contava, né? A gente veio para Goiânia e até hoje. Veio toda a família para Goiânia, de um lugar seco para um lugar molhado, porque Goiânia, além desses 19 quilômetros de praia, é um lugar com outro clima, de chuva no tempo oportuno. E aqui em Goiânia, em quais lugares, quando a senhora veio com essa história contada pelos parentes da senhora aos 2 anos de idade, onde morou? Sempre morou neste local ou já morou em outras partes da cidade? Olha, eu morei ali na rua da Macaibeira, por trás do Zito. Morei 15 anos lá. Aí de 15 anos, aqui tinha essas casinhas que era tudo de taipa, que era um sítio. Era um sítio, de tudo tinha. Muita fruta, era inhame, macaxeira, do que você procurasse tinha. A gente veio morar aqui, nesse Barro Vermelho. Aqui eu tive meus filhos, criei meus filhos, meus netos e meus bisnetos. Meu pai faleceu faz 50 anos. Minha mãe, meu marido, 12 anos. Minha mãe, 6 anos. E minha filha, 2 anos. Dona Doca, ela, como já eu registrei no início do vídeo, faço questão também de registrar novamente, é mãe de 5 filhos, tem 6 netos e 6 bisnetos. E com essa história em Goiânia, ora na Macaibeira, ali aquela localidade era conhecida assim, por trás do Bosque do Zito, depois para o Barro Vermelho, o lugar do barro encarnado. Agora, Dona Doca, uma curiosidade. Certa vez conversávamos e a senhora lembrava o nome do dono deste sítio, a senhora lembrava onde ele morava, a senhora lembrava das frutas que aqui eram produzidas. Então, nesse momento, a gente está curioso de saber o que era produzido aqui. Tinha um engenho aqui próximo, passavam muitas pessoas para a usina, para o açude. Como era o dia a dia aqui? E as frutas que eram produzidas aqui, qual o destino dessas frutas? Quais a senhora ainda lembra? Olha, o que eu me lembro, aqui tinha muita fruta, né? Manga, jaca, saputi, de tudo tinha. Cana, laranja. Então, o dono, o proprietário, era João Alves. Ele morava na rua direita, mas ele tinha um depósito aqui no Barro Vermelho, numa casinha de taipa. Aí o vigia, o rapaz que tomava conta, tirava aquelas frutas, levava para ele. Depois o empregado tirava e dava a nós. E nisso eu criei meus filhos assim. Aqui era muito bom, meu filho. Quando era sítio, era muito bom. E como é que o povo fazia aqui, a essa época do sítio, com a questão de luz elétrica, água encanada, ia pegar em cacimba? Como era esse dia a dia para viver em um sítio? Como é que se vivia aqui nesse aspecto de luz elétrica, para lavar roupa, água encanada? Como era isso aí? Não tinha luz aqui, não tinha energia. Era tudo no candeeiro. E a água a gente ia pegar na cacimba. E para lavar roupa, aí embaixo tinha um riacho, passava um riacho. Aí embaixo. Sim. Era um riacho. A gente lavava a roupa nesse riacho. A não ser em Santa Teresa, no Rio de Santa Teresa. Ia tudinho, as mulheres todinhas. Não na cacimba, ia pegar ali embaixo. Uma cacimba, ali a gente lavava a roupa, bebia, fazia tudo.
E essa cacimba, será que ainda existe ou foi aterrada? Eu não sei dizer que eu não fui mais para lá, não. Mas eu acho que ainda existe, viu? Agora porque ninguém não ajeita, né? Não a limpa, eu acho que tá. Mas tá lá ainda. Então quer dizer que sempre aqui, hoje a gente encontra neste loteamento Santa Emília, o residencial Frei Luciano, muitas ruas. A época que a senhora veio morar aqui, isso aqui tudo era sítio e a rua principal é esta que dá acesso à usina Santa Teresa? Ou existiam outras estradas? Não. Não existia casa nenhuma. Era sítio. Aí tinha um caminho, a pessoa ia para Santa Teresa. Agora aquela estrada de barro, toda a vida existiu. Entendi. Entendeu? Mas aqui era sítio. Até Frei Luciano era sítio. Essa redondeza todinha aqui era sítio. Então o que se conhecia por estrada, aqui neste sítio, era essa estrada velha, podemos dizer assim, que dá acesso à usina Santa Teresa, que já era, no passado, o acesso principal. Acredito que quem vinha de Recife, acho que passava muita carroça, muito carro por ali, à época que não se tinha a BR lá na frente e que também não se tinha essa quantidade de ruas que temos hoje aqui nessa localidade do residencial Frei Luciano e o Santa Emília de Rodar. E tudo junto é Barro Vermelho. Quais os moradores, dona Doca, que a senhora lembra aqui? Que eram poucos, mas a senhora se recorda de alguns que residiam aqui nesse sítio ou só residia a senhora com a família? Ah, meu filho, tinha muito. Mas tudo, esses que tinha, Jesus já levou, já partiu. Mas era muito. Aqui mesmo era uma cocheira. Essa casa aqui era uma cocheira. Morava uma senhora de idade, Minelvina, comadre Deládia, Malavéia, que é seu João, meu cunhado, também faleceu. Manuel Pereira faleceu. Zé Catu faleceu. Seu Dino faleceu. Esse povo tudo velho já faleceu. O povo aqui costumava vender alguma coisa em casa ou a senhora não se recorda de ninguém vendendo nada em casa ou que saía para vender pela rua? Algum tipo de coisa, ou cocada, ou doce? Tinha-se alguém daqui que trabalhasse na cidade lavando roupa ou passando roupa de ganho? Ou era o povo só levava, ou as pessoas só levavam mesmo a vida no sítio de plantar frutas, colocar roçado? Como era o dia a dia das pessoas? Viviam de quê? Meu filho, olha, minha mãe e eu vivia lavando roupa de ganho. Passava, lavava, e quando eu tive meus filhos, fui trabalhar em casa doméstica. Certo, mas aquela época, dona Doca, e quem nos assiste tem essa curiosidade, não era todo mundo que mandava lavar suas roupas. Comumente eram as famílias mais ricas, eram as pessoas de posse. A senhora ainda se recorda para quais famílias vocês chegaram a lavar roupas? Lavar as roupas? Para seu Antônio Rodrigues, que eu era o dono desse supermercado. Ali, Atacarejo não. É um supermercado que tem olhando da Rua das Porteiras para o outro lado. Antônio Rodrigues, que era pai de Adilson e Adenilson. Será que era o antigo Pague Menos? Pronto. O antigo Pague Menos. Aquele povo era pai, mãe, tudo para a gente. Durante muito tempo vocês lavaram as roupas daquela família. E uma curiosidade, ainda era no ferro de brasa ou não? Ferro de brasa, meu filho. Era ferro de brasa. Coquinho. Quando não tinha carvão, a gente botava coquinho, fazia a brasa e passava a roupa do povo. Então, ia recolher a roupa suja na casa das famílias, as trouxas, lavava na cacimba ou no riacho, juntava os coquinhos quando não tinha o carvão para fazer o fogo e no ferro a brasa ainda usava goma. Goma. Doutor Pedro Malheiro, não sei que o senhor conheceu, não fui do seu tempo. Era aquele uniforme de linho, branco. Minha mãe forrava a mesa e passava no fogo, no ferro de brasa.
Ah, então os ternos, sobretudo os ternos dos homens no passado, aquelas roupas de linho branco comumente, depois de lavadas com a água da cacimba ou do riacho, eram colocadas na goma e passadas no ferro de brasa. Fazia trouxa e ia levar. Botava na cabeça e ia-se embora levar. Não tinha vergonha. A senhora, dona Doca, ainda consegue lembrar a moeda da época? Ou seja, qual era o dinheiro que se usava nesse tempo? Quanto se pagava por um serviço como este? Porque, por exemplo, hoje a gente vai a uma lavanderia e eles cobram por peça. Uma calça jeans, uma blusa, cada peça vai ter um valor. Naquele tempo vocês faziam dessa forma ou davam o valor pela trouxa? E se a senhora lembra qual era o dinheiro? Eram contos de réis, eram cruzeiros, a senhora ainda consegue lembrar? Meu filho, olha, a gente lavava, fazia trouxa, né? Aí perguntava, quanto é, dona Liu? A minha mãe dizia, 10 tons, 2 mil réis, 5 mil réis. Aí a gente ficava contente e vinha para casa. Não era? 1.000 réis, eu alcancei 1.000 réis. Eram réis. E isto, o dinheiro da época da lavagem de roupa. Então, a mãe da senhora lavava e as moças de casa também ajudavam nessa lavagem? Ou era só ela que lavava? Eu e ela, porque eu sou filha única. Só era eu e ela. Ela lavava, eu passava, botava na cabeça e ia levar, entregar. Pedro Malheiros, nós não o conhecemos, mas a fama dele chegou até nós, pois ele tem serviços prestados à Goiânia. O nome da família Malheiros, o nome de Pedro Malheiros, está ligado à história de Goiânia, muitos fatos, muitos acontecimentos da nossa cidade. Então, dona Doca, a senhora nos traz lembranças maravilhosas. A época que não tínhamos luz elétrica, era a luz do candeeiro. E onde compravam querosene? Na venda, na Rua da Praia, comprava o querosene. Na venda de seu Viegas? Seu Viega, seu Benedito. Era. Seu Viega. A gente comprava o querosene, botava no candeeiro. A gente aqui era tão feliz. Era tão feliz mais do que hoje. Eu não sou feliz hoje. Não. Agora, antigamente, 50 anos atrás, eu era muito feliz. Mas hoje em dia eu não sou feliz. Então, dona Doca, a geração de hoje pensa que toda essa modernidade traz felicidade. Água na torneira, luz elétrica, internet, celular na mão. E a época da senhora, como a senhora retrata para todos nós, era uma época tão simples. Água ia se buscar na cacimba para encher uma jarra, encher as vasilhas, a roupa era lavada no rio ou com a água trazida da cacimba, passava-se com o ferro de brasa, para todo lugar se ia a pé, estrada de chão batido, e aqui no Barro Vermelho era no barro que se pisava, era do roçado que se tirava o sustento, das fruteiras, e o povo vivia tão bem, e a senhora fala com tanta saudade dessa época, desse tempo, que a geração de hoje pensa que era uma época tão difícil. Não, meu filho. É o tempo melhor que eu tive. Melhor. Mas hoje não. Agora, se fôssemos lembrar de época boa, época ruim, a senhora consegue lembrar ainda as brincadeiras da época? Que a meninada brincava nos sítios naquele tempo? Qual era a diversão? Olha, brincar, eu não brincava, entendeu? Mas eu criei meus filhos assim, olha, jogando bolinha de gude, pinhão, esse negócio, as meninas vinham brincar aqui, era academia, joguinho de pedra, pronto. Boneca, as meninas, eram as bonequinhas de sabugo de milho. Era, eu não podia comprar boneca, aquelas bonequinhas de milho, não tem? Sim, sim. Pronto, fazia a bonequinha e ela brincava, bem satisfeita. De noite, vamos contar a história. A gente se assentava, as velhas, minha mãe, minhas comadres mais velhas, contavam história até 10 horas. Ali a gente tomava o banho e ia dormir, tranquilo.
Dormia com a porta aberta. A gente não via um batido, não via nenhum mosquito. Mas hoje em dia, meu filho, a gente dorme com a porta fechada e ainda tem medo do ladrão. Tem medo do ladrão, meu filho. E não é não? Não é verdade? É. De cadeado, de corrente, e mas ainda tem medo. Cachorro solto. Oxi, bater. Deus me livre. Não, meu filho, não. Muito bem, Dona Doca registra com alegria, com satisfação, coisas da época dela e, sobretudo, as memórias extraordinárias deste lugar no qual pisamos, no qual vivemos hoje. O residencial Frei Luciano, que homenageia um frade carmelita, o loteamento Santa Emília de Rodá, em homenagem a uma grande freira educadora dos pobres, e que toda esta área era conhecida no passado, ainda é conhecida na época de hoje, como o Barro Vermelho, o lugar que tem um bom barro, um barro encarnado, mas que este barro está marcado de muitas lembranças e lembranças boas, como Dona Doca nos recordou. Dona Maria das Dores Chagas Ferreira, com 71 anos de vida e com boas memórias da época do candeeiro, das roupas lavadas nos riachos existentes nessa região, da estrada de chão batido, da quantidade de frutas, as mais diversas, que deste imenso sítio eram tiradas para o sustento das famílias. Época boa, e nós não podíamos deixar de finalizar este vídeo agradecendo a você que nos assiste e tendo esta lição de vida, porque a nossa geração pensa, Dona Doca, que tempos bons são estes que vivemos, que é o tempo das facilidades. Mas Dona Doca nos recorda que no passado, mesmo no tempo da dificuldade, o povo era feliz, o povo vivia bem, e ela fala com saudade destes tempos que já se foram, deste passado tão vivo na memória de Dona Doca. A senhora ainda tem alguma coisa para recordar desse tempo? Não, meu filho, não. Olha, recordar o tempo passado é sofrer duas vezes. É verdade. Agora, uma coisa que ficou na curiosidade, a senhora disse que era costume os mais antigos sentassem à noite, vamos dizer, após o jantar, né? Sentasse na frente de casa, no alpendres, ou na calçada, num banco, no chão mesmo, e falarem um pouco as histórias do passado. A senhora foi desta época. A senhora tinha o costume de também contar histórias, ou a senhora ainda se recorda de alguma história contada pela mãe da senhora, ou por essas comadres? Tem alguma coisa que se contava naquele tempo que a senhora ainda se lembra? Minha mãe contava história, minhas comadres também, mas eu não prestava atenção, não. Eu ficava ali somente olhando os meninos. Ficava sentada, comendo macaíba, chupando manga, chupando cana. Pronto. E elas tudo conversando. Quando ela não queria que eu visse, ela dizia, Doca, vai buscar ali um caneco d'água para eu tomar. Aí eu já sabia. Aí vem coisa. Aí eu ia lá para dentro, né? Não mostrava que era feia. E nem passava pelo meio de nenhuma. Minha mãe estivesse conversando, mãe, uma comadre, eu arrodeava para passar. Ou deixasse ela sair para poder eu passar. Eita lá, que coisa interessante. Como se criava as crianças naquela época, né? Não se metia em conversa de adulto, não passava no meio de quem estava conversando, se pedia a bênção. Como era isso aí? Pedia a bênção. Uma pessoa mais velha pedia a benção. Benção minha avó, chamava de vó. Mas hoje em dia é tu, é você, é aquilo. Não respeita, meu filho. Hoje em dia as crianças não respeitam. Eu tiro pelos meus bisnetos, não me respeita. Me dá vontade de eu dar tanto. Quer dizer que na época da senhora, para passar no meio de gente adulto conversando, tinha que pedir licença. Antes de dormir, pedir a bênção. E não desmentia pai e mãe não, né? Não. Quem estava doido para apanhar? Não. A benção minha mãe, benção meu pai. Boa noite. E assim embora. E quando elas queriam conversar, as conversas delas, ela dizia, tá na hora de dormir, viu? Vai buscar um caneco d'água ali para mim.
Aí a gente ia, pegava a água, dava, já vou, bença a mãe, bença a tia, bença a minha avó. Aí ia dormir. Não reclamava nada. Se tivesse comer, comia e ia dormir. Se não tivesse, ia dormir com fome, mas não reclamava. Era, meu filho. Eu fui criada assim, criei meus filhos assim. Com tudo estava bom e sem nada estava bom do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se tivesse carne, comia. E se não tivesse... Olha, não tem nada, viu? Vai comer caladinho. Ali ninguém reclamava. Era uma macaxeira, era um cuscuz, um inhame, uma batata, comia, bebia o seu cafezinho, dessa mãe, ia dormir. Não reclamava nada. Mas hoje em dia pode ter o armário cheio e a geladeira ainda não presta. Não é não, meu filho? É, ainda não presta. Ah, eu não quero essa carne, não. Eu não quero esse peixe, não. Olha, me dá vontade. Eu não sei, eu não gosto de falar, não, porque se eu falar, eu falo muito. Minha boca é desse tamanho. Quando eu morrer, o meu corpo vai no caixão, mas a língua vai na carreta. Porque eu falo demais. Falo. Eu digo a verdade. Eu digo a verdade. Mas esse daí, meu Deus do céu. Não quero isso. Compre. Compre o que você quiser comer, compre. Você come o que tem. Quem está voltando dentro de casa sou eu. Eu nunca disse isso com a minha mãe, nem com meu pai. Eu comia o que tinha, ou puro ou com carne, a gente ficava ali caladinha. Muito bem. Quantas lembranças, quantas recordações Dona Doca nos traz, sobretudo da criação exemplar que os pais davam a seus filhos. Come o que tem, se agradece a Deus pelo que tem e amanhã vai ser um dia melhor. Mas hoje a gente passa com o que tem. Bença pai, bença mãe, com licença, por favor. Dona Doca nos traz as lembranças de que esta educação era dada em casa. Não se esperava que a escola ensinasse. Essa boa educação, a educação doméstica, era dada em casa. Licença, por favor. Muito obrigado, boa noite, sua bênção. Bença pai, bença mãe, vou dormir. E a vida seguia na felicidade, na alegria, no antigo sítio de seu João Alves, todo o barro vermelho. E aqui está a testemunha viva, a testemunha ocular da época dourada deste sítio imenso, com frutas abundantes. Seguimos firmes, documentando a nossa história, agradecendo a Dona Doca pela gentileza e atenção de ter vindo da sua residência até a nossa casa para fazermos este momento de registro da história de Goiânia e legarmos para gerações futuras as lembranças deste lugar. Pois, por Goiânia, por sua história, avante!